Capítulo 4. Do cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou da decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Parágrafo 1º. Caso o executado, no prazo referido no caput, não efetue o pagamento, não prove que o efetuou ou não apresente justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial, aplicando-se, no que couber, o disposto no artigo 517. Parágrafo 2º. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento. Parágrafo 3º. Se o executado não pagar, ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do parágrafo 1º, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 a 3 meses. Parágrafo 4º. A prisão será cumprida em regime fechado, devendo o preso ficar separado dos presos comuns. Parágrafo 5º. O cumprimento da pena não exime o executado do pagamento das prestações vencidas e vincendas. Parágrafo 6º. Paga a prestação alimentícia, o juiz suspenderá o cumprimento da ordem de prisão. Parágrafo 7º. O débito alimentar, que autoriza a prisão civil do alimentante, é o que compreende até as 3 prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Parágrafo 8º. O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão, desde logo, nos termos do disposto neste livro, título 2, capítulo 3, caso em que não será admissível a prisão do executado e recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo, a impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Parágrafo 9º. Além das opções previstas no artigo 516, parágrafo único, o exequente pode promover o cumprimento da sentença ou decisão que condena ao pagamento de prestação alimentícia no juízo de seu domicílio. Artigo 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. Parágrafo 1º. Ao proferir a decisão, o juiz oficiará à autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado a contar do protocolo do ofício. Parágrafo 2º. O ofício conterá o nome e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, o tempo de sua duração e a conta na qual deve ser feito o depósito. Parágrafo 3º. Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos,
O débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contando que, somado a parcela devida, não ultrapasse 50% de seus ganhos líquidos. Artigo 530. Não cumprida a obrigação, observar-se-á o disposto nos artigos 831 e seguintes. Artigo 531. O disposto neste capítulo aplica-se aos alimentos definitivos ou provisórios. Parágrafo 1º. A execução dos alimentos provisórios, bem como a dos alimentos fixados em sentença ainda não transitada em julgado, se processa em autos apartados. Parágrafo 2º. O cumprimento definitivo da obrigação de prestar alimentos será processado nos mesmos autos em que tenha sido proferida a sentença. Artigo 532. Verificada a conduta procrastinatória do executado, o juiz deverá, se for o caso, dar ciência ao Ministério Público dos indícios da prática do crime de abandono material. Artigo 533. Quando a indenização por ato ilícito incluir prestação de alimentos, caberá ao executado, a requerimento do exequente, constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor mensal da pensão. Parágrafo 1º. O capital, a que se refere o caput, representado por imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial, será inalienável e impenhorável enquanto durar a obrigação do executado, além de constituir-se em patrimônio de afetação. Parágrafo 2º. O juiz poderá substituir a constituição do capital pela inclusão do exequente em folha de pagamento de pessoa jurídica de notória capacidade econômica ou a requerimento do executado por fiança bancária ou garantia real, em valor a ser arbitrado de imediato pelo juiz. Parágrafo 3º. Se sobrevier modificação nas condições econômicas, poderá a parte requerer, conforme as circunstâncias, redução ou aumento da prestação. Parágrafo 4º. A prestação alimentícia poderá ser fixada, tomando por base o salário mínimo. Parágrafo 5º. Finda a obrigação de prestar alimentos, o juiz mandará liberar o capital, cessar o desconto em folha ou cancelar as garantias prestadas.